Não, pronto aí, ó, vamos sentar cada um nos seus lugares, virar pra frente, fazer silêncio e prestar atenção aqui para que juntos possamos fazer a correção aí das atividades que eu havia passado. Quais são as atividades mesmo, hein? Semana que vem. Você só tem essa atividade cada vez? Não sei. A outra Uau, eu tô lembrada nem disso. Olha que bunda de neném. Foi no primeiro semestre? Isso foi. Ele só passou. Você dá visto uns esquemazinhos que eu vou não? Ou não? Vai ser tudo por trabalho experiência. Quais são as questões? Vou passar um trabalho com você. Mas é um trabalho para professor de carga horária? Oi? É um trabalho para professor de carga horária? Não sei, eu não tô sabendo não. Ah, sim, eu trabalho de reposição de... Por conta que nós não vamos ter... Assim, professor, não tem banheiro. Você não fala assim, ó, você não precisa fazer nada. Coloca assim, ó, vamos nos conhecer aqui, ajudamento. Faz uma dinâmica. Vamos dar até semana que vem, eu penso que eu vou passar. Então, assim, deu uma aula, fala assim, quando me deu uma aula sobre isso. Que for na minha aula, ó, vem embora. Vamos lá. São 3 dinâmicos, né? É mesmo. Verdade, polêmica demais. Mas pelo menos vai ter que fala assim, fala sobre John Locke, sei lá, dá um flow. Sim, vamos dar as questões aí, porque a gente tem que acelerar o conteúdo. Nossa, tá aí, vocês estão. Essa turma aqui tá a mais atrasada do segundo. O que foi o empirismo? Foi uma corrente filosófica moderna que vai se desenvolver em especial numa região específica do planeta, que é na Grã-Bretanha, no Reino Unido, ou seja, País de Gales, as Irlandas, Escócia e Inglaterra. E o empirismo diz que nós conhecemos graças a quê? Experiência sensível. Ou seja, nós conhecemos graças aos sentidos. Visão, audição, tato, paladar e olfato. São os sentidos que nós usamos para conhecer o mundo. Próxima questão. Em que região do planeta o empirismo se desenvolveu? Grã-Bretanha, né? Reino Unido, Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlandas. Quais foram as principais correntes epistemológicas modernas? O empirismo, o racionalismo. O racionalismo também é moderno, né? Ele vai se desenvolver na parte continental da Europa, em especial na França e na Alemanha. E para o racionalismo nós conhecemos graças à razão. E temos o apriorismo kantiano, de Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII. O apriorismo kantiano vai dizer o seguinte, vamos entrar nele em breve. Achei que não saiu do terceiro. Ele é um filósofo moderno, a gente vai ver filosofia moderna. Logo depois de vermos racionalismo e empirismo, a gente entra no iluminismo e dentro do iluminismo a gente vê o Kant. O Kant que vai dizer o seguinte, né? Nós temos estruturas a priori que a princípio determinam a nossa maneira de conhecer. Que estruturas são essas? As estruturas da sensibilidade, a faculdade da sensibilidade e a faculdade do entendimento. Então ele vai fazer uma síntese entre empirismo e racionalismo. Para ele, tanto os sentidos quanto a razão são fundamentais no processo de conhecimento. Os sentidos sozinhos não produzem conhecimento, porque senão os animais produziriam conhecimento.
Por quê? Porque os animais têm sentidos. Os animais têm visão, têm audição, têm tato, têm paladar, têm olfato. Por que os animais não produzem conhecimento? Por que os animais não vão para a escola, fazem casas diferentes, não produzem artefatos sofisticados? Porque só os sentidos não são suficientes para produzir o conhecimento. A razão sozinha também não é capaz de produzir o conhecimento. A razão sozinha ela não tem o que pensar. Porque quem envia os dados e as informações para a razão processar e transformar o conhecimento é os sentidos. Então, o que os sentidos fazem? A faculdade da sensibilidade. Ela envia os dados, as informações para a razão. A razão processa esses dados, essas informações e transforma isso em conhecimento. Só os sentidos ou só a razão não produzem conhecimento. Então, o apriorismo kantiano ele vai fazer uma síntese entre o racionalismo e o empirismo. São as três principais correntes epistemológicas modernas: empirismo, racionalismo e apriorismo kantiano. Próxima questão. O que foi o imatismo? Dentro do racionalismo, nós tínhamos alguns filósofos que defendiam o inatismo. O que é o inatismo? Existem ideias inatas, ou seja, ideias que nós nascemos com elas. Será que existem ideias inatas? Será que há alguma ideia que a gente nasce com ela? Para os inatistas, sim. Por exemplo, a ideia de Deus. Ninguém nunca viu, nem ouviu, nem tocou, nem sentiu o sabor, nem o cheiro de Deus. De onde teria vindo essa ideia? Segundo os inatistas, essa ideia só poderia ter nascido com a gente. Está na nossa alma desde o nosso nascimento. Quem teria colocado essa ideia na nossa alma, na nossa mente? O próprio Deus, para que depois nós pudéssemos procurá-lo. Então, os inatistas defendem que existem ideias inatas. E nós nascemos com elas. A ideia de Deus, perfeição, infinito, e todas as coisas que a gente nunca viu, nem ouviu, nem tocou, mas que a gente acredita. Ou que a gente tem enquanto ideia, para eles são ideias inatas. Qual foi a primeira reação empirista ao inatismo? Qual foi a reação empirista em relação ao inatismo? Para os empiristas, não há nada no nosso intelecto, na nossa mente ou na nossa alma que não tenha nele chegado, senão por meio dos sentidos. Então, quando a gente nasce, a gente não tem ideia nenhuma. Todas as ideias virão das nossas sensações, dos nossos sentidos, daquilo que a gente vê, ouvir, tocar, sentir o cheiro ou o sabor. Então vem da experiência sensível. Então, para o inatismo não existem ideias inatas. Todas as ideias vêm das sensações. Isso no empirismo. Isso. Os 5 sentidos. Próxima questão. Quem foi Thomas Hobbes? Hobbes é um filósofo inglês que viveu na transição do século XVI para o século XVII e um importante representante do empirismo. Próxima questão. Então, se Locke, ou se Hobbes é um empirista, para ele nós conhecemos graças à experiência sensível, graças aos sentidos, às sensações. E os sentidos, a experiência sensível, as sensações, só podem perceber aquilo que é material. Por isso ele é um materialista, defende o materialismo, ou seja, nós só podemos conhecer a matéria. Não é que ele não acredita no espiritual, não é que ele não acredita em Deus, não é que ele não acredita em outra realidade além dessa. Ele vai dizer o seguinte: pode ser que exista, mas nós não podemos conhecer. Por quê? Porque não podemos ter
experiência sensível dessas coisas. Se eu não posso ver Deus, se eu não posso tocar Deus, se eu não posso ouvir Deus, se eu não posso sentir o cheiro ou o sabor de Deus, eu não posso conhecer a Deus. Se eu não posso conhecer, eu não posso dizer se Ele existe ou não. E assim com toda e qualquer realidade espiritual. Agora tem gente que acredita, né? Inclusive que diz, por exemplo, que viu fantasma. Como é que alguém viu fantasma se o fantasma é um ser espiritual, não tem corpo? Mesmo transparente, ele é algo, né, de alguma forma perceptível. O vidro é transparente, mas ele é material. Para algo ser considerado transparente, tem que ser primeiro material, né? Senão o material não é transparente. O ar, por exemplo, ele é transparente. Eu não vejo o ar. Mas eu posso sentir o ar. Você não sente o ar? Tem dia que o ar está mais gelado, tem dia que o ar está mais quente. Oi? Mais fumacento. Se você estiver falando de ar com oxigênio, você respira ele. Mas aí vem a questão do sentir, porque se você não consegue ver uma coisa que não existe, é uma coisa Sim, que mas é. o sentido se resume a todos os sentidos. Então, você pode sentir, igual você falou, você sente o ar, você pode sentir. Se refere a todos os sentidos. Você tem que perceber com algum deles. O oxigênio, por exemplo, eu percebo que eu respiro, né? Cobrador de novo. Então nós costumamos a achar que só porque não vê, não existe. Mas existem os outros sentidos. Exatamente. Tem os 5 que são os clássicos, ainda tem outros. Tem o sexto sentido, que as mulheres dizem ter, que é a chamada intuição. Elas conseguem captar as coisas de forma mais rápida do que os homens, né? O homem é mais parcelado as coisas, ele demora a entender. Ô, professor, isso pode ser comprovado, porque, por exemplo, as pessoas que têm esquizofrenia, elas veem as coisas. Mas elas Não, mas aí isso se processa dentro do cérebro delas, né? E também é possível você chegar a essa conclusão através de aferimentos científicos, de experimentos. Né? Você coloca eletrodos lá, você percebe a atividade cerebral da pessoa. Então ela vê coisas, mas não coisas reais, concretas. da Aquilo mesma se forma processa os tudo espíritos. dentro da mente dela, exatamente. Quem vê espírito, geralmente, ou fatalmente, poderá ser considerado um sujeito esquizofrênico. Uma pessoa que não consegue dissociar fantasia de realidade. Uma pessoa que cria e que constrói na sua mente e passa a acreditar naquelas coisas como se elas fossem reais, como se elas existissem fora da sua mente. O esquizofrênico, aquilo é real, mas para qualquer outra pessoa, aquilo não pode ser percebido. Não é algo que se processa exclusivamente. Seria como se ele estivesse sonhando acordado, tendo pesadelos acordado, né? Aí é um dilema já um pouco mais complexo, né? O Foucault vai fazer essa pergunta. Qual que é a linha que separa o louco do normal? Como é que eu posso dizer que o outro é louco e eu não sou louco? Onde está o limite? Em quantas loucuras você acredita? E por que essas loucuras não podem fazer de você louco? Nós acreditamos, por exemplo, que um pedaço de papel tem um valor. E esse pedaço de papel pode ser trocado por alguma coisa que vai ser importante para mim. Mas, numa ilha deserta, você sozinho, com $1 milhão, isso vai ter valor? Por que a gente dá valor a esse pedaço de papel, ou a esse número lá no extrato bancário? Isso é loucura. É que isso tem um valor e pode usar para que eu troque, né? Mas aí depende da definição Porque muita de gente louco. fala, né? Como é que você sabe que alguém é louco ou não? É só você olhar se a pessoa rasga ou não dinheiro. Será que isso é um bom parâmetro para
definir quem que é louco e quem que não é? Porque o sujeito que rasga o dinheiro é porque ele não vê valor naquilo. E você que vê valor naquilo, será que você que não é o louco? Porque acha aquilo tão importante que muitas vezes para algumas pessoas aquilo é o fundamento da vida. As pessoas vivem para ganhar dinheiro. Então não tem como você definir quem é louco e quem é normal, porque o que pode ser louco pra você, pra mim, pode ser normal. Não tem como você diferenciar uma coisa da outra. Será que a maioria, é um questionamento que eu fiz agora mesmo, né? Gostei. Se a maioria, ou grande parte da população, decidir que uma pessoa deve ser presa ou continuar a ser presa, ou continuar presa, essa pessoa deve ser ou continuar presa? Se a maioria da população, ou grande parte dela, defender que uma pessoa deve ser presa ou deve continuar presa, essa pessoa deve ser presa ou continuar presa? Mas ela não estava presa, né? Oi? Ela não estava presa. Não, isso é uma situação hipotética, isso é uma hipótese, né? Chamado imperativo hipotético. Você levanta uma hipótese e questiona isso. É o chamado dilema também. É um dilema moral e também jurídico. Se a maior parte da população achar que uma pessoa deve ser presa, ou se ela estiver presa, ela deve continuar presa, essa pessoa deve ser presa ou deve continuar presa. Por isso que tem o ou. O ou não fala que ela está presa e continua presa. São duas situações diferentes. Oi? Ela pode ser presa. Sim, na verdade eu estou usando essa situação de maneira universalizante para falar sobre o caso do Lula. Percebemos. Às vezes. Grande parte da população defende que o Lula deve continuar preso. E ele foi preso com grande parte da população achando que ele devia ser preso. É a opinião pública que deve determinar quem vai ou quem fica preso? Que a lei é uma lei parcial. Teoricamente a lei é parcial, mas... Se a maioria da população se considera normal, ela pode encarcerar os outros, colocar no manicômio, no hospício, porque ela considera aqueles doidos. É um questionamento aí. Mas aí Será a que a gente maioria tem tem como esse- base a lei. Oi? Nesse caso tem como base a lei. Se ele infringiu a lei, ele deve ser preso. E Perante quem a vai lei. estabelecer que ele infringiu a lei? Não, aí tem as pessoas que fazem parte disso, mas não é comprovado. A lei foi criada por um. Então pode ser que eles eram um. É uma questão muito problemática. Não tem muito como ser uma complexa. coisa absoluta, porque pra você não pode ser isso e pra mim pode ser isso. Porque quem defende que ele infringiu a lei, defende que existe a lei. Se defende que existe a lei, o que está ficando claro, né, recentemente, é que aquele que o julgava também infringiu a lei para fazê-lo se submeter à lei. Peraí, eu quero B.O. aí. Prende os dois, resolveu o problema. Esse sistema, Mas aí quem prendeu o outro. talvez se acontecesse isso fosse mais justo. Ué, não porque foi libertar alguém que fez alguma coisa errada. Prende todo mundo. Se está provado que o Lula fez algo errado e está provado que o Moro fez algo errado, que os dois se fodam então. Mas por que querem preservar um? Vão para domingo para as ruas, levantar um boneco inflável dele de super-herói e o outro é o bandido. Isso aqui não é quadrinhos, não é Gotham City, não é o Batman contra o Coringa ou contra o Pinguim. São os inimigos do Batman, né? Nos quadrinhos. Não pinguim de verdade. É porque eles não lembram que Guardar. ele prendeu essa pessoa que a gente não sabe conseguir provar direito quem é essa pessoa que é E não- mas a gente sabe. Ele não consegue, não importa, mas nem isso que ele conseguiu fazer isso. Ele fez uma pessoa que fez algo errado. Então, tipo assim, ladrão que rouba ladrão tem 1 ano de perdão. É assim que a população pensa. Tem prender. Mas a Mas aí você, desrespeitando a lei, você destrói o sistema que levou à prisão do primeiro. Que é o caso do Lula, né? Porque o que faz com que ele seja um criminoso é a lei. Não é? Se não houver lei, não há crime.
Esse é um princípio básico. Para ter crime tem que ter lei. Então há a lei. Então o Lula infringiu a lei, ele é um criminoso. O Moro também infringiu a lei. Ele é um criminoso. Ah, e tem a questão da proporcionalidade. Ah, o crime do Lula não foi tão grave quanto o crime do Moro. Mas é crime de qualquer forma. Sim, é crime. Mas qual vai ser a punição do Moro? Ele vai continuar lá, no ministério? Ele não vai sofrer um processo? Não vai ter que ter algum tipo de punição para ele por ele ter infringido a lei? Ou a lei só... Ele que é um dos grandes pregadores que a lei é para todos, né? Mas... A lei, ela não prende as pessoas que você prender. É a função da pessoa para viver na sociedade. Não acontece para prender na sociedade. Na verdade, no Brasil nada funciona. A lei não funciona, o sistema de punição não funciona, a escola não funciona. No Brasil tudo é para inglês ver. Né? Porque, na verdade, as instituições não funcionam, praticamente nada funciona. Mas vamos lá então. Voltando aqui. Oi? Então, o Hobbes é um empirista e um materialista. Se ele é um empirista, nós só conhecemos aquilo que nós percebemos os sentidos. Então, os sentidos só podem perceber a matéria e nada além da matéria. Então, eu não posso dizer se existe ou não algo além da matéria. Você já está no outro campo, que é o campo da fé e não do conhecimento humano. Próxima questão. Ele vai desenvolver uma ética, e a ética dele é uma ética egoísta. Segundo ele, o homem é egoísta, o homem é mau por natureza. O homem é o lobo do homem, ou seja, o pior inimigo do ser humano é o próprio ser humano. Nós só pensamos em nós mesmos e não estamos nem aí uns com os outros. E se a gente for deixado à própria sorte, nós vamos viver num estado de guerra total. De todos contra todos. Por quê? Porque cada um quer levar vantagem sobre o outro. Ou seja, exatamente. Por isso que ele defende o contrato social. Ou ele diz que ocorreu num determinado momento da história um contrato social. Porque a galera já não estava aguentando mais a guerra de todos contra todos. É toda hora um matando o outro, um roubando o outro, um escravizando o outro. Aí os seres humanos pegaram e falaram, peraí, vamos parar com essa bagaça? Vamos renunciar ao nosso direito de fazer justiça com as próprias mãos? E vamos dar esse direito ao Estado? Vamos criar uma instituição para ser responsável por regulamentar as nossas relações, as relações entre os indivíduos numa sociedade. Então vamos dar a ele o poder total, para garantir o mínimo de paz e segurança para a gente ter sossego. Então agora o Estado tem o poder absoluto. O que significa isso? Ele tem o poder sobre a nossa vida, a nossa liberdade e os nossos bens. Nós renunciamos ao direito de fazer justiça com as próprias mãos. Agora quem faz justiça é o Estado. Em nome dessa justiça, em nome da paz e da segurança, o Estado pode tirar a nossa vida, pode tirar a nossa liberdade e os nossos bens. Mas ainda funciona assim, né? No Estado hobbesiano, não. Para ele, você, quando renuncia ao direito de fazer justiça com as próprias mãos e dá esse poder ao Estado, você se torna um súdito. Você não tem direito nenhum. Só o Estado tem direito. Ele tem o direito de fazer o que ele bem entender para garantir a paz e a segurança. Ele tem o direito de tirar a sua vida, a sua liberdade. Então, se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode te matar. Funciona assim hoje. A polícia pode matar bandidos. Claro que não pode matar de forma indiscriminada, né? Tem um processo ali, mas ela mata. O Estado mata. O Estado tira vidas. Tem um policial que vai pra matar. Oi? Tem um policial que ele acaba de jogar. Mas aí é por fora, né? Existe um esquadrão só para matar. Aí, dentro da polícia, legalmente, não. É um filtro. Agora tem alguns grupos que são, dentro da polícia, que são mais violentos do que outros. O BOP, por exemplo, ele usa uma metodologia um pouco mais violenta para coibir e para garantir a paz e a segurança, né? Coibir a criminalidade violenta.
Então o Estado tem esse direito. Tem o direito de tirar a nossa liberdade. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode prender. Se você representar uma ameaça para a sociedade, o Estado pode tomar os seus bens. E o Estado também tem o direito de cobrar imposto. Então você renunciou aos seus direitos. Você entregou esse direito para o Estado. O Estado, em nome da paz e da segurança, ele faz o que quiser, bem entende. Mas tem como clamar esse direito de volta? Oi? Se ele defende que a gente pode clamar esse direito. Não, porque isso Não, isso é sujo. Mas então eu nasci escolhido para mandar o meu Estado e Pro Hobbes, não. Depois vai ter o Locke que vai criticar isso. Então, na política dele, pelo fato da gente ser egoísta, ser mal, só pensar na gente mesmo, só pensar no nosso próprio prazer e querer fugir da dor, a gente precisa da política. A política é para frear o nosso egoísmo. Porque a política vai pensar no mínimo bem comum ali, que para ele é a paz e a segurança. E aí na política ele vai defender então o Estado absoluto. Isso é teoria, Giovanni. Trabalho com teoria, né? Então aí nós temos a ética hobbesiana vai levar à política. Porque se a gente ficar só na ética hobbesiana, nós estamos lascados. Vivemos matando, escravizando um ao outro e roubando um ao outro. Então é necessária a política para ter um mínimo de paz e segurança. E o Estado não tem obrigação nenhuma para com nós. Ele tem uma obrigação para com ele mesmo. De garantir a paz e a segurança. Se ele tivesse alguma obrigação com a gente teria direito. E no Estado hobbesiano não existem direitos. Nós somos súditos. Então, aí fica a questão, né? Se você questionar, você tira a autoridade do Estado. Tirando a autoridade, você acaba fazendo com que ele não tenha o direito de fazer o que ele faz. Aí fica complicado. Próxima questão. Quem foi John Locke? Liberalismo. Totalmente. Ele é liberalista, né? Ele também é inglês. Ele também é um empirista. Ele também viveu no século XVII. Próxima questão. O que é a tábula rasa para o John Locke? Segundo John Locke, quando nós nascemos, nós somos uma tábula rasa, ou seja, uma folha de papel em branco. Não tem nada na nossa mente. Tudo virá da onde? Da experiência sensível. Estão liberados ainda.